Senhor, ensina-me a falar o que tu queres. Senhor, e se eu desanimar, rege a minha vida. Senhor, ensina-me a ser o que tu queres. Senhor, e se eu desanimar, rege a minha vida. Vamos lá, você também? Ensina-me a escutar o que tu queres. Senhor, ensina-me a escutar o que tu queres. Senhor, e se eu me distrair, puxa minha orelha. Vamos lá, de novo. Senhor, ensina-me a escutar o que tu queres. Senhor, e se eu me distrair? É isso aí. Porque eu acredito que não existe segmento de Jesus se de vez em quando não existe uma puxadinha na orelha, não é verdade? A gente se sente verdadeiramente amado, não é só no momento que o outro nos demonstra acolhimento. Como dizia o Padre Léo hoje de manhã, em muitos momentos a boa demonstração de amor é a gente ser chamado na responsabilidade para que a gente possa assumir aquilo que é necessário para cada momento. E pode ser que este seja um momento que Deus tenha escolhido para nos falar, para nos acolher e também puxar um pouco a nossa orelha. Somente o Pai que ama é capaz de chamar a responsabilidade. Por isso, eu gostaria de convidar vocês para abrir em Êxodo, abrir a palavra de Deus, em Êxodo 14, a partir do versículo 10º. Êxodo 14, a partir do versículo 10º. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas, levantando os olhos, viram os egípcios que vinham chegando pela retaguarda. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Que vantagem nos deste tirando-nos do Egito? Não te falávamos assim no Egito: deixa-nos em paz servir aos egípcios? Era melhor servir como escravos aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos israelitas que se ponham em marcha. Por que clamas a mim por socorro? Dize aos israelitas que se ponham a caminho. Palavra do Senhor. Confesso que me alegro muito em poder estar na Canção Nova, estar diante de vocês, um povo que tantas vezes eu pude encontrar como seminarista, depois como diácono e agora como padre ordenado. Confesso que essa primeira pregação como padre aqui na Canção Nova tem uma importância muito grande na minha vida, por ser, assim como foi para o povo de Israel, a passagem do Mar Vermelho foi um referencial, foi um divisor de águas que de certa forma marcou a história do povo
eu acredito que esse momento para mim tem essa importância de ser também um referencial de divisor de águas. Porque quando a gente fica padre, a gente não assume uma profissão, mas a gente encarna um novo jeito de ser. E a melhor maneira que o padre tem de ser padre é tendo sempre essa conexão entre Deus e o povo. E eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade hoje de ser esse ponto de conexão. Tanto é, eu rezava aqui no silêncio do meu coração: Senhor, me faça de ponto de conexão hoje entre o teu coração e o coração do teu povo. É isso que nós, padres do coração de Jesus, desejamos: ser um ponto de conexão, de maneira que vocês possam olhar em nós e possa ver sinalizados em nós todas as esperanças, todos os desejos que Deus tem para cada um de nós. Começo dizendo isso porque essa palavra hoje fala muito ao meu coração. Ainda hoje de manhã, quando dizia: Léo, acho que vou pregar a partir de Êxodo 14. Primeiro porque eu gostaria de chamar a atenção de um seguinte ponto. A história do povo de Israel, o povo que Moisés estava ali ajudando a ser livre, ganhou a identidade de povo de Deus somente a partir do momento que fez a experiência de atravessar o Mar Vermelho. Esse é o primeiro aspecto. A identidade de um povo está em saber-se livre. A identidade do povo de Israel foi gerada, foi construída a partir do momento em que eles olharam para toda a sua história e conseguiram identificar a presença de Deus, que fez com que aquele mar pudesse se abrir, que fez com que aqueles corações pudessem ser mobilizados para o desejo de ser livre. Esse é o primeiro ponto. A identidade de um povo está na liberdade que conquista. Saber-se filho de Deus para o povo de Israel foi muito depois. Foi depois de ter olhado para a história e percebido: olha, aquele Deus que nos livrou da escravidão também é o nosso Criador. Aquele Deus que nos fez livre é o Deus que nos criou. Primeiro, a gente se sente libertado. Só depois a gente se sente filho. Bonito pensar assim, que a experiência do povo de Israel foi, antes de tudo, a experiência de libertação. Eles não se descobriram como filhos criados antes de se saberem filhos libertados. A experiência da criação foi posterior, foi muito depois do mar ter se aberto. Eu penso que para nós isso sinaliza algo muito interessante. Nós podemos nascer, podemos crescer, passar uma vida inteira sabendo-se criado por Deus. Podemos passar uma vida inteira na experiência de saber: eu sou criatura de Deus, eu sou filho de Deus. E isso nem tocar a nossa vida, isso nem tocar a nossa experiência, porque o que mobiliza um coração, o que faz com que o coração se torne diferente, nem é tanto saber-se filho, mas é o saber-se libertado. Aí eu convido você a pegar novamente o texto para a gente entender como é que se dá a dinâmica da libertação em Deus. Como é que Deus faz um povo ser livre? Como é que Deus pode fazer um coração ser livre? Quais são os passos para que isso aconteça? A gente aqui está dentro de um contexto. Imagine você sair da segurança de uma escravidão, que nós não podemos negar que a escravidão para o povo do Egito significava alguma segurança, é ou não é? Eles tinham um lugar, como disse em outros lugares, tinham as cebolas que eles podiam comer, e a gente até usa essa expressão: estou com saudade das cebolas do Egito. A cebola, o alimento que tinha na escravidão. O contexto da escravidão era um contexto de segurança para eles. Ruim era, mas pelo menos aquilo eles tinham. A escravidão trazia uma certa segurança.
E como não poderíamos deixar de dizer, trazia uma certa paz. A segurança trazia uma certa paz, a escravidão trazia uma certa paz. Tanto é que eles começam a reclamar com Moisés, porque eles começaram a perceber